Querida e querido ouvinte da Rádio 9 de Julho, os parágrafos 54 a 65 do Catecismo da Igreja Católica falam das etapas da revelação. É sobre esse assunto que nós começamos a conversar. A partir da Bíblia, o Catecismo identifica 4 etapas da revelação divina. Primeiro, a aliança com Noé. Segunda etapa, a eleição de Abraão. Terceira etapa, a aliança do Sinai com o povo de Israel. E, por fim, a quarta etapa, a plenitude da revelação em Jesus Cristo. Qual é o sentido dessas etapas? Por que Deus não revelou logo tudo de uma vez? Para a gente responder a esta pergunta, é necessário que a gente considere que o ser humano, de fato, deseja encontrar Deus. E Deus, por sua parte, também quer estabelecer com o homem uma relação de comunhão de vida. Mas esse encontro com Deus e o homem não se dá como uma imposição ou uma ação que invade e submete o ser humano. Deus não quer que a relação com Ele seja uma absorção ou uma assimilação da nossa humanidade. A comunhão com Deus não implica a diminuição da nossa humanidade. Pelo contrário, é a plena realização das suas aspirações mais autênticas e verdadeiras. Para que a salvação divina tenha de fato essa forma de realização humana, Deus segue uma pedagogia. Pedagogia divina indica o modo respeitoso e amoroso com que Deus conquista aos poucos o coração humano em vista de uma comunhão plena de vida com Ele. Seguindo essa pedagogia, Deus age com grande respeito e delicadeza em relação ao homem. Pedagogia divina significa que Deus procura se adaptar ao homem a fim de fazer com que ele se torne familiar a Deus. Uma vez que o homem não é espírito puro, não é anjo, a familiaridade com Deus não é algo que se realiza de modo instantâneo. Sendo o homem um ser histórico e social, a revelação inclui um desenvolvimento histórico feito de etapas. Vejamos juntos, brevemente, a primeira dessas 4 etapas da revelação, que é a aliança com Noé, e também o seu significado para nós, os cristãos de hoje. Primeiramente, Deus firmou com a humanidade, representada por Noé, um pacto de amizade. Encontramos isto em Gênesis capítulo 9, versículos 8 a 17. Essa aliança com Noé indica que Deus se faz presente não só nos indivíduos. Deus está presente não só no coração das pessoas, no recesso de sua consciência, mas Deus está presente e age também nos povos como um todo, ou seja, nas suas culturas, nas suas tradições, nas suas instituições, nas suas riquezas espirituais, inclusive nas suas religiões. Deus está presente e age pessoalmente, não apenas nos indivíduos, mas também na sociedade como um todo e na sua história, nos seus ideais mais nobres, nas suas iniciativas de bem. Além disso, Noé representa a aspiração por uma unidade fundamental de toda a humanidade. Mesmo que haja pluralidade de nações, de tradições, de línguas, de costumes, a aliança com Noé é uma promessa de uma unidade fundamental, radical de toda a humanidade. Uma unidade em que as diferenças não levam necessariamente à separação e à guerra, mas podem enriquecer a própria comunhão e a própria unidade dos povos. Por isso, a aliança com Noé dura enquanto dura o tempo das nações. A aliança com Noé pode conduzir a um alto grau de santidade.
mas infelizmente pode também ser pervertida pelo pecado. Nesse sentido, os cristãos são muito realistas. Afirmar que as outras tradições religiosas contêm elementos de graça não significa que tudo nelas seja fruto da graça. Infelizmente, o pecado age no mundo e por isso também as tradições religiosas, mesmo tendo um valor positivo, refletem também os limites do espírito humano que infelizmente está inclinado a escolher o mal. Portanto, os cristãos abordam as tradições religiosas de uma maneira positiva, reconhecendo nelas, fazendo força para reconhecer nelas a presença de Cristo, a presença salvadora de Deus, mas ao mesmo tempo estão muito atentos àquilo que não corresponde à mensagem cristã. Uma abordagem aberta e positiva das outras religiões não autoriza, portanto, a fechar os olhos para as contradições que podem existir entre elas e a revelação cristã. Quando necessário, é preciso reconhecer que há incompatibilidade de certos elementos essenciais da religião cristã com alguns aspectos das outras tradições religiosas. Por hoje é só. Semana que vem continuamos falando sobre as outras etapas da revelação.